Deus, a nossa mensagem de hoje, eu vou tratar sobre o seguinte tema, que é um tema muito interessante e que normalmente as pessoas fazem essa pergunta, fazem esse questionamento, e até mesmo cristãos às vezes se fazem essa pergunta. É o seguinte: por que tanto sofrimento no mundo? Por que das tragédias no mundo? Por que das mortes? Por que tanta coisa ruim acontece na humanidade? Onde está Deus em tudo isso? Eu quero então fazer uma introdução com os irmãos, antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, que na verdade já faz parte da mensagem, né, essa introdução. Então vamos responder a essa pergunta: por que de tanto sofrimento, calamidades, tragédias, violência, morte, doenças no mundo? Onde está Deus em tudo isso? Eu quero começar, queridos, falando sobre uma passagem, uma história que está lá no início da Bíblia, em Gênesis. Não precisam abrir não, eu vou falar de alguns eventos na história, tá? Eu vou falar de alguns relatos bíblicos, mas quando precisar de abrir o texto eu vou avisar antes. Então, eu quero começar falando primeiramente da queda do homem do Éden. Porque preste atenção na seguinte consideração: quando uma pessoa ela pergunta onde está Deus em tudo isso, por que acontece tanto sofrimento, ela ainda não entendeu o estado da humanidade. Quando a pessoa faz esse questionamento, ela ainda não tem a compreensão do estado degradante da humanidade, do tamanho do pecado, da iniquidade no mundo. Vamos então, com essa palavra, buscar dar uma maior compreensão sobre isso. Então, começamos com a queda do ser humano no Éden. História conhecida, onde Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, do qual Deus tinha falado o seguinte: desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Se comerem, certamente morrerão. E a serpente, ali sendo usada por Satanás, o diabo, ele seduz e convence a Eva, convence a Adão a comerem do fruto proibido. Então ali, o que acontece naquele momento, irmãos? O que Deus tinha dito? Se comerem, vocês morrerão. A partir dali, o pecado entra no mundo, a morte também entra no mundo. Essa morte física que nós conhecemos hoje, que tanta gente tem morrido pelo mundo afora, esse corpo que perece, isso passou a acontecer, a morte física, após esse pecado. Houve ali a morte espiritual. O ser humano, ele foi afastado de Deus, eles foram expulsos da presença de Deus, e dali passou então o corpo a perecer. Passou então a existir no mundo a morte física, a morte do corpo. Então, esse é um primeiro ponto importante para a gente ressaltar. Começa ali nessa desobediência. O homem, o ser humano, homem e mulher, passam a estar então afastados da presença de Deus. Isso é importante a gente já começar a pensar. Vamos seguindo então.
Sem falar que sabemos da história de Caim, mata o seu irmão Abel, né, por inveja, odiou porque o irmão teve a sua oferta aceita por Deus e a dele não, ele tinha um coração mau, Caim, e matou o seu irmão Abel, e tantas outras coisas que aconteceram depois ali dessas tragédias na primeira família. E uma dessas coisas, irmãos, que vieram a acontecer, também está relatado na Bíblia, que foi a iniquidade, o pecado se multiplicando no mundo. Lá em Gênesis 6, não precisa abrir não, mas lá em Gênesis 6, fala claramente de como a humanidade estava caminhando, totalmente pervertida. Aquelas primeiras pessoas dos primeiros séculos aqui nessa terra, conforme foram crescendo em números, povoando a terra, foi crescendo também o pecado, foi crescendo a perversão, a promiscuidade, a idolatria, de forma que em Gênesis 6 diz que o estado da humanidade era tão precário, era tão degradante, que Deus resolve mandar o quê? Dilúvio, e acabar com aquela raça, destruindo, né, muita coisa da própria natureza, matando animais, matando os seres viventes naquela época. Por quê? Porque estavam completamente afastados de Deus, rejeitaram o autor da vida, o Criador, e seguiam seus próprios prazeres, seus próprios deleites, desprezaram Deus, esse mesmo Deus que criou todas as coisas e deu a vida a todos nós. Então Deus manda o dilúvio sobre a terra, e ali então ele poupa Noé e a sua família. Então vão acompanhando comigo. Lembra da pergunta: por que tanto sofrimento no mundo? Vamos acompanhando o raciocínio. Então Deus poupa Noé e sua família, vem o dilúvio, destrói a terra, destrói todos os seres, ficam vivos somente os que estavam dentro da arca, a família de Noé e os animais dentro da arca, voltam então a povoar a terra. E o que acontece depois que povoam a terra novamente? Tudo aquilo, com algumas diferenças, tudo aquilo que vinha acontecendo antes do dilúvio voltou a acontecer: o afastamento de Deus, o pecado, os homicídios, os adultérios, a idolatria. E então Deus chama Abraão, e dele então separa um povo, para que daquele povo, a partir daquele povo, Deus abençoasse todo o restante do mundo, e daquele povo viria o Messias, o ungido Filho de Deus. Então presta atenção, irmãos. Se Deus não fosse tão misericordioso, se Deus não fosse tão amoroso, queridos, nós não estaríamos aqui. Quando Deus manda o dilúvio, ele poderia ter acabado com tudo ali mesmo, ou não? Quem poderia impedir de Deus acabar com tudo, se foi Ele mesmo que fez, criou e deu a vida? Mas Deus poupa a família de Noé, por amor à criação. Ele viu que Noé era justo, Noé era temente a Deus, então Noé entra na arca e a humanidade continua por meio da família de Noé. Só que, como eu disse, quando a humanidade depois cresce novamente, povos, nações se formando, o que acontece, irmãos? Totalmente povo degradado novamente, afundado no pecado. Então Deus separa Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, dali formam um povo, e aí a gente tem toda a história, né, narrada na Bíblia, cujo objetivo de Deus é
permanecer com os seres humanos nessa terra. Deus, desde o início, traçou um plano de enviar seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, se não fosse o amor de Deus e o plano dele de enviar o seu Filho, nós vamos falar mais um pouco sobre isso mais à frente, não existiria nada, nem seres humanos, nem essa terra. Mas graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, nós estamos aqui. E vamos continuar, irmãos. Tem muito mais. Eu separei só alguns eventos, tá? Mas tem muito mais. Vamos destacar alguns. Então nós temos ali o evento, né, do dilúvio. De novo a humanidade volta a crescer. E eu quero que vocês lembrem comigo, está lá em Gênesis 18, 19. Lembrem comigo a história de Sodoma e Gomorra. Também é uma história muito conhecida, né? O que ocorreu, queridos? As cidades de Sodoma e Gomorra, elas se destacavam no que diz respeito a abominações, pecados contra Deus. A imoralidade, a perversão era de tão alto grau que Deus resolveu destruir aquelas cidades com fogo. E aí ele envia seus anjos, né, tem toda aquela história de antes ele passar ali em Abraão, confirmar a promessa dele a Abraão, que ele teria um filho, e depois ele diz a Abraão que ele iria mandar os seus anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades. E eu quero destacar o seguinte também, queridos, que Abraão, ele intercede. Quero lembrar a vocês que Abraão, ele, quando recebe essa informação de Deus, ele diz assim: mas Senhor, o Senhor destruiria os justos com o ímpio? Longe de ti, fala Abraão, né? Destruir os justos com o ímpio. E aí Abraão diz assim, irmãos, isso tudo faz parte da pergunta. Acompanhe, preste atenção. Tudo faz parte da pergunta inicial. Abraão diz assim: Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor vai destruir as cidades? Aí Deus diz assim: não, se eu encontrar lá 50 justos, eu não destruo a cidade. E Abraão continua: mas se tiver só 45, Deus diz: se tiver 45 justos, eu não destruirei. E Abraão vai caindo até a quantidade de 10. Por fim, Abraão diz: se tiver 10 justos, Deus fala assim: por causa desses 10, não destruirei as cidades. Irmãos, vocês estão conseguindo compreender o motivo dos sofrimentos, das tragédias do mundo? Será que isso é culpa de Deus ou é culpa dos seres humanos? Ali encerra a intercessão de Abraão. Se tivesse 10 naquelas cidades onde habitavam milhares, veja bem, milhares de pessoas habitavam naquelas cidades. Se tivesse 10 justos, Deus não destruiria. O que aconteceu? Não tinha 10 justos. E aí os anjos mandam Ló sair com a sua família, também a história conhecida, né? Ló sai com a sua família daquela cidade, e então Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, cai fogo do céu, destrói aquelas cidades, por conta da iniquidade, por conta das abominações, do afastamento de Deus, da rejeição a Deus, totalmente rebeldes. Então Deus destrói aquelas cidades. Não para por aí não, meus irmãos. Agora eu vou pedir que vocês abram comigo em Oséias, capítulo 4. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim, 1 a 3: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel,
pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Amados, Deus, por meio do profeta Oséias, dá essa palavra ao povo de Israel, que se aplica a toda a terra. Deus diz assim: não há na terra verdade. É Deus que está dizendo. Não há na terra verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Essa é a realidade da terra. Só prevalece o que? Está no versículo 2: o perjurar, que é a quebra de promessa, a quebra da lei, a quebra de regras. O mentir, que prevalece? A quebra da lei, o mentir, não é isso que nós vemos por aí? Mentira que não acaba mais. Começando das maiores autoridades, mentiras que não acabam mais, engano, quebra da lei de Deus. Prevalece ainda o matar, o furtar, o adulterar. Está tudo aqui no versículo 2, irmão. Há violências e homicídios sobre homicídios. Tantos casos aí, atrocidades. Um homem por ciúme, por alguma situação com a companheira, vai lá e mata facadas, mata tiros, é assalto, onde a pessoa é também a troco de um celular, a troco de alguns trocados ali, perde a vida. Violências e mais violências, homicídios, adultério, vícios. Tudo que desagrada a Deus, tudo contrário a Deus, é isso que prevalece no mundo. Irmãos, tirando a igreja verdadeira de Jesus, o que predomina no mundo são essas coisas que nós acabamos de falar, que está escrito aqui. Ainda no versículo 3, ele diz: por isso a terra se lamenta, e todo que mora nela desfalece. E não só desfalece os seres humanos, mas os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar perecem. A criação, o apóstolo Paulo diz que a criação, a natureza geme por causa do pecado no mundo. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8. Então, a criação, os seres humanos estão afastados de Deus, caídos. Existe uma solução para isso. Nós conhecemos, vamos falar aqui. Seguindo, lembrando que esse texto aqui de Oséias 4 foi séculos e mais séculos após o evento do dilúvio, tá? Então, não muda, irmãos, não muda. A iniquidade no mundo, as abominações continuam desde sempre. Vamos agora avançar lá para a época de Cristo, no tempo que Jesus estava aqui na terra. Lá em Mateus 11, Jesus diz o seguinte, que haveria menos rigor. Nós já falamos de Sodoma e Gomorra, Jesus diz assim, para aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, lá nas cidades do Israel, onde Jesus estava operando sinais e maravilhas. Lá em Mateus 11, ele fala assim: no dia do juízo final, palavras do próprio Cristo, no dia do juízo final haverá menos rigor para Sodoma do que para, por exemplo, Cafarnaum. Jesus quem diz isso. Nós já falamos aqui do que acontecia
em Sodoma e Gomorra. Jesus diz assim para eles. Lá no povo de Israel, diz assim: haverá menos rigor para aquele povo lá, de Sodoma e Gomorra, do que para vocês. O juízo de vocês vai ser mais severo. Cafarnaum, Betsaida, né? Cidades ali onde Jesus operou milagres, onde eles viram o Messias, viram o Filho de Deus, não creram, continuaram no pecado. Então o juízo para eles seria pior. Agora uma pergunta eu faço: como está a humanidade hoje? Será que está diferente da época de Sodoma e Gomorra? Será que tem grandes diferenças da época antes do dilúvio? Será que a grande diferença, irmãos, pelo contrário, hoje se conhece na maior parte do mundo o testemunho de Cristo. Hoje existe a Bíblia bem organizadinha, disponível para a maior parte das pessoas do mundo. Hoje temos o testemunho de Cristo, temos a palavra de Deus. Quando a pessoa rejeita Deus, quando a pessoa rejeita o Filho de Deus, quando ela rejeita o Evangelho, que é a única forma de reconciliação, ela está correndo um perigo ainda maior do que aqueles povos antigos. Porque quanto mais revelações, que a maior revelação de Deus foi em seu Filho Jesus Cristo, quanto mais revelações, temos a Bíblia completa em mãos, quanto mais testemunhos, mais revelações, maior a culpa. Irmãos, isso é muito importante para se refletir. Eu lembro que quando Jesus conta a história de Rico e Lázaro, onde o homem rico, já no mundo dos mortos, ele vê Lázaro, né, no seio de Abraão, no paraíso, no céu, e aí ele diz, né, para Abraão, ele diz assim, na história que Jesus conta, né, o homem rico, ele fala assim: mande Lázaro voltar e dizer para os meus irmãos, avisa eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Vocês lembram o que Abraão disse para aquele homem rico que estava lá no mundo dos mortos, foi rico aqui na terra? Ele disse assim, Abraão disse para ele, Jesus concluiu: eles têm a lei de Moisés e os profetas, que os ouçam. O que Jesus está dizendo? As Escrituras, a lei de Moisés e os profetas, eles tinham. Jesus diz que, Abraão diz que eles ouçam. Porque se eles não dão ouvidos à palavra de Deus, eles não vão crer nem mesmo com o morto ressuscitando. Foi o que aconteceu, né? Lá Jesus ressuscita aquele outro Lázaro, irmão de Marta e Maria. O que aconteceu? Mesmo assim não creram, condenaram Jesus. O próprio Cristo ressuscita, o que aconteceu? O próprio povo dele rejeita, né? Com exceção dos discípulos, dos apóstolos. E após isso, ali o Evangelho, o reino de Deus cresce no meio daquele povo. Mas não seria ali a ressurreição, por exemplo, de Lázaro que faria aquelas pessoas crerem. Por quê? Coração endurecido. Jesus disse assim, com isso, ensinando, que aqueles que têm acesso à palavra de Deus, ao Evangelho, nós temos de Gênesis a Apocalipse, não só a lei de Moisés, o livro dos profetas, mas temos os Evangelhos contando a vida de Jesus, a morte e a ressurreição, temos as cartas dos apóstolos, temos o livro de Apocalipse. Irmãos, o juízo é maior do que para aqueles povos antigos. Mas as pessoas muitas pessoas não estão preocupadas com isso.
e, infelizmente, correm o risco de ir para a condenação eterna. Então vamos lá, queridos. A nossa pergunta. Eu acredito que vocês já estão começando a entender mais em relação à pergunta inicial. Por que há tanto sofrimento, crises, morte no mundo? A culpa é de quem? Queridos, quando Deus cria, está lá em Gênesis 1, Gênesis 2, está lá o relato da criação, Deus faz tudo perfeito e coloca então como dominadores de toda a criação o homem e a mulher, os seres humanos, que foi a coroa da criação. O que aconteceu? Os seres humanos jogaram isso fora, entregaram na mão do diabo, rejeitaram Deus. O propósito de Deus é a vida plena, sem sofrimento, sem dificuldade, sem doença, sem morte. Mas a humanidade rejeitou Deus. Qual é a solução para isso? Amados, quem faz essa pergunta, onde está Deus, não tem a compreensão devida. E eu espero que essa mensagem ajude nessa compreensão. Porque se Deus não fosse infinitamente amoroso, misericordioso, nós não teríamos nenhuma chance. Mas Deus, no seu muito amor, o que Ele fez? Enviou o seu Filho. Para que Ele enviou o seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque em Jesus está a reconciliação. Essa reconciliação desse homem e dessa mulher afastados de Deus, a reconciliação até mesmo da criação, está em Jesus. Vamos seguindo aqui, acompanhem comigo. Jesus diz ainda, em Mateus 24:12, ele fala o seguinte, que a iniquidade se multiplicaria. Presta atenção. Desde o início da humanidade até agora, a tendência é, até a volta de Jesus, a tendência é o pecado aumentar cada vez mais no mundo. Isso não é conclusão minha, isso é palavra de Jesus Cristo, é ensinamento dos próprios apóstolos. Jesus disse: a iniquidade se multiplicará. A partir dele, até hoje, tem crescido o pecado no mundo. A igreja de Jesus cresceu, graças a Deus por isso. Milhões e milhões de pessoas têm sido salvas pela graça de Deus. Mas o pecado, conforme vai crescendo a população do mundo, vai crescendo o pecado, vai crescendo a idolatria, vão aumentando as abominações. E Jesus disse também que por conta disso o amor de muitos esfriaria, né? A iniquidade se multiplicaria, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, quero que vocês abram comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 5. Primeira Timóteo, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Diz assim: 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: sabe
porém, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Tem até que parar para respirar, irmãos, lendo esses versículos. Eu vou ler de novo. Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos voltar à pergunta: por que tanto sofrimento no mundo? Já dá para entender a resposta? Versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Amados irmãos, essa longa lista aqui é a realidade que nos cerca, é o mundo em que nós vivemos. É por conta de tudo isso aqui, e entre muitas outras coisas, que há tanto sofrimento, mortes, calamidades, doenças, pestes no mundo, por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus. Está claro isso? A culpa de tudo isso que acontece de ruim é dos seres humanos. Mas há uma solução. Glória a Deus por isso. Porque Deus amou tanto a sua criação, Deus amou tanto os seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança, que não deixou que todos perecessem. Então o que Deus o Pai fez? Enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Messias. Abra comigo, é o nosso último texto dessa noite, em Colossenses 1, do 20 ao 23. Peço ao irmão James que dê uma ajudinha. Colossenses 1, versos do 20 ao 23. Vamos ver então sobre essa solução. O que Deus fez para que pudéssemos ter a reconciliação, né, com o Senhor, com o autor da vida, com o Senhor dos céus e da terra. Acompanhe comigo, versículo 20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele quem? Jesus Cristo, feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. De novo, por meio de Jesus Cristo, Deus o Pai reconcilia todas as coisas.
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cristo, ele traz a reconciliação desse homem perdido, desse ser humano afastado de Deus, afundado no pecado. Deus traz essa reconciliação desse ser com o ser soberano divino, o Deus Todo-Poderoso. É a única forma de resgate. Não só os seres humanos são reconciliados, mas como nós vemos aqui, todas as coisas. Lembra que eu falei da criação? Então a criação, a natureza também é reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 21. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que todos nós, antes, andávamos como inimigos de Deus, contrários às leis de Deus, mas por meio de Jesus, nós fomos reconciliados. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós temos a oportunidade de nos voltarmos, nos achegarmos novamente a Deus. Então, no versículo 22, ele diz que nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a obra de Jesus na cruz. E assim, nós somos então apresentados perante a Deus, santos, sem defeitos e irrepreensíveis, por causa do sangue de Jesus. O sangue de Cristo limpa de todo pecado, de forma que todo aquele que confia sua vida a Cristo, todo aquele que se arrepende dos pecados, todo aquele que está debaixo da condenação de Deus, mas se arrepende, olha para Jesus, confessa os seus pecados, e pede que Jesus entre em sua vida, esse que crê na obra de Cristo, esse é reconciliado com Deus. Essa é a forma de sair dessa condenação, desse mundo corrompido, desse mundo afundado em pecado. Essa é a solução dada por Deus. Nós vimos que desde a criação de Adão e Eva até hoje, a humanidade tem andado afastada de Deus, seguindo as suas próprias vontades, atendendo os seus prazeres, os seus deleites, andando em perversão, imoralidade, idolatria. Mas pela graça de Deus existe um povo que é resgatado pelo sangue de Jesus, amém? Glória a Deus por isso, queridos. Essa é a reconciliação para essa humanidade caída, de forma que a resposta para a pergunta: por que de tantas tragédias, doenças, mortes, calamidades, violência no mundo? A resposta: o pecado, o afastamento de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Quanto mais afastados de Deus, mais nas trevas as pessoas estarão. Amados, aqueles que partem daqui com Cristo, deixa aqui saudade, dos que continuam nessa terra. Mas esses que partem com Jesus estão na glória, não tem mais sofrimento, não tem coronavírus, não tem morte, não tem corrupção, não tem engano, não tem mentira. Estão na glória com Deus. Eles estão sendo poupados de coisas piores que vão acontecer.
porque a palavra de Deus diz que Jesus virá buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem aqui ainda, quando Jesus voltar, serão recolhidos por Ele, pelos seus santos anjos, retirados desse mundo ímpio. E aqueles que não são de Jesus, não forem recolhidos por Ele, receberão da ira, da condenação de Deus, receberão aquilo que merecem, aquilo que está já previsto para receber quando se é culpado. Pela graça de Deus, eu, você, estamos fora dessa condenação, não por nossas obras, não por nossos méritos, mas pela confiança, por nossa entrega, por nossa fé em Jesus Cristo. Ele, por sua obra, nos reconcilia, nos tira dessa condenação eterna que virá sobre aqueles que continuam rejeitando a Deus. Então, amados, tudo de ruim que acontece no mundo tem a ver com a rejeição a Deus. Prova disso é que quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas, cria os seres humanos, não havia nada disso, era tudo perfeito. Outra prova disso é que no final, quando Jesus voltar, Ele trará restauração, virá com Cristo um novo céu, uma nova terra, e tudo será conforme é o desejo de Deus desde o início, mas que não foi feito ainda por conta da maldade dos seres humanos. Não porque Deus quis, por conta da maldade dos seres humanos, mas Deus, no seu amor, Ele vai dar essa vida plena, perfeita, sem sofrimento, sem morte, sem nenhuma tristeza, sem nenhum, irmãos, sofrimento. Deus dará a vida plena, perfeita, eternamente aos que estão em Cristo. E a partir do momento que a pessoa entra adentro, de fato, ao reino dos céus, ela nunca mais chorará lágrimas de tristeza, de angústia. Não precisará mais passar por tudo aquilo que nós passamos nessa terra. Deus não quer isso para nós. Por isso seu Filho Jesus veio. E graças a Deus temos essa oportunidade. E mais uma vez, uma oportunidade daqueles que ainda não caminhavam com Jesus, passem a fazer isso a partir de agora, em nome de Jesus. Porque o que Deus quer é uma vida feliz para todos nós, na sua presença, usufruindo de todas as maravilhas que Deus tem preparado e não perecendo nessa terra aqui corrompida. Louvado seja Deus. Nós vamos então orar nesse momento.